Olá, eu sou Eutímio Carvalho e este é o canal Mistérios do Mundo. Sejam bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal. Você já imaginou que com o avanço da ciência, um dia poderemos ser imortais ou quase imortais? Se formos para analisar os últimos 100 anos, a expectativa de vida aumentou consideravelmente. E os avanços da medicina nos permitiram combater de forma extremamente eficaz quase todas as doenças que nos afligem. Se continuarmos assim, será que um dia alcançaremos a imortalidade? E se isso acontecer, será que poderemos um dia encontrar a amortalidade humana? Eu vou esclarecer algumas coisas que podem acontecer nos próximos anos. Nos últimos tempos, a expectativa de vida aumentou em quase todos os países do mundo. As pessoas que nasceram na década de 1960, por exemplo, tinham uma expectativa de vida de 52,5 anos. Hoje, essa expectativa subiu para 72. A conclusão natural é de que tanto os avanços da medicina moderna quanto as iniciativas na área de saúde pública nos ajudaram a viver mais do que nunca. No começo do século XX, a expectativa de vida nos países industrializados era de 47 anos, enquanto no Brasil era de 33. Nessa época, o que mais matava eram as doenças infecciosas, como pneumonia e tuberculose. Tudo bem que nos últimos 2 anos o mundo foi afetado pela pandemia, mas é só uma questão de tempo para que a ciência vença essa luta. Outros fatores que fizeram a nova expectativa de vida aumentar foram os desenvolvimentos de antibióticos e a preocupação com saneamento básico. Todos esses fatores ajudaram a combater doenças ao longo dos anos, principalmente no século passado. Porém, após combater as doenças infecciosas, surgiram outros problemas de saúde. As doenças cardiovasculares e os vários tipos de câncer passaram a ser os grandes desafios de longo prazo da medicina. Assim, ao que tudo indica, perdemos muitas batalhas, mas não a guerra. A cada dia que passa, a ciência encontra maneiras de evitar ou tratar essas doenças. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o número de mortes por doenças vasculares caiu em 75% da década de 1960 até os dias atuais. Já a batalha contra o câncer é um pouco mais complicada, mas isso não quer dizer que fomos derrotados. Atualmente, temos as imunoterapias para combater o melanoma, que é o mais agressivo dos cânceres de pele. Desde que descobrimos medicamentos para esse tipo de doença, a mortalidade por melanoma passou a cair 5% ao ano. Apesar do sucesso no combate de algumas doenças, existem algumas enfermidades mentais que ainda precisamos descobrir como combatê-las. O Alzheimer, por exemplo, atinge cerca de 1,2 milhão de brasileiros. Apesar de terem surgido alguns possíveis tratamentos contra essa doença, infelizmente, eles se mostraram ineficazes. Se a ciência continuar avançando, é possível que daqui a alguns anos, talvez não muitos, a humanidade seja capaz de alcançar a amortalidade. No entanto, você precisa saber a diferença entre amortalidade e imortalidade. Uma pessoa imortal é alguém que de modo algum pode morrer.
Ela pode ser atingida por um raio, atropelada por um ônibus ou mesmo pular de um avião sem paraquedas e mesmo assim ela continuará com vida. A pessoa amortal, ela tem uma longevidade sem uma definição de expiração em sua vida. Vamos usar como exemplo algumas espécies de medusa cuja longevidade é indefinida. Se o predador não devorar uma medusa, ela viverá por séculos, pois não existem indícios de que estes animais morram se não encontrarem um predador. E o mesmo pode acontecer com os humanos. Talvez um dia a ciência encontre a cura para todas as doenças que nos afligem e uma maneira de combatermos a velhice. Se isso realmente acontecer, seremos como a medusa. Viveremos por muito tempo do que vivemos hoje e só morreremos se algo trágico acontecer, como um acidente de carro, um assassinato ou qualquer coisa desse tipo. Muitos estudiosos tentam encontrar uma maneira de retardar ou reverter o envelhecimento, algo que é a causa de 90% das mortes nos Estados Unidos. Estes estudiosos também defendem que, em vez de investir em pesquisas para encontrar a cura de doenças relacionadas à velhice, o certo seria investir em estudos mais efetivos de rejuvenescimento. Se tivermos um pique de jovem por mais tempo, consequentemente, teremos consideráveis benefícios econômicos e sociais. Além disso, se não envelhecermos, não ficamos debilitados e ficamos menos suscetíveis ao câncer ou a doenças cardiovasculares, além de aumentar a produtividade e diminuir os gastos com saúde. Se hoje as pessoas gastam cerca de 80% dos custos médicos na velhice, se conseguíssemos retardar a velhice, conseguiríamos esse dinheiro no começo da vida para que a velhice não chegasse. Isso com certeza faz sentido. Talvez a solução não seja combater as doenças causadas pela idade avançada, mas sim evitar que as pessoas envelheçam. O caminho para evitar o envelhecimento pode estar no tratamento das células do corpo, principalmente nas descobertas de reprogramação genética. É o caso de um estudo que demonstrou a possibilidade de fazer uma célula adulta agir como uma de embrião recém-formado. Países como a Espanha, Estados Unidos e Japão lideram as pesquisas sobre o tema. Lembrando mais uma vez que isso seria uma forma de amortalidade. Mesmo que um dia a humanidade consiga evitar a velhice e combater todas as enfermidades, não estaremos a salvo de acidentes, homicídios e até suicídios. Mas no caso da imortalidade, será que um dia conseguiremos uma maneira de sermos imortais e vivermos para sempre? Para começo de conversa, acredite, você não iria querer ser uma pessoa imortal. Imagine ter que viver com milhares de pessoas, se apegar a elas, fazer amizades, construir famílias e um dia ter que se despedir de todos os indivíduos que fizeram parte da sua vida. Talvez a imortalidade só traga solidão e tristeza. Mas isso cabe à escolha de cada um. Alguns caminhos para a imortalidade já começaram a ser traçados por cientistas. A maneira mais fácil de prolongar sua vida é congelar-se até o momento em que os cientistas encontrarão o segredo da vida eterna. A criogenia é mais um truque do que uma solução. Mas atualmente é o caminho mais fácil para a imortalidade. O processo é muito simples. Uma pessoa pode ser congelada para interromper a necrose do tecido.
e deixar as células cerebrais inalteradas. Os cientistas podem acordar uma pessoa do sono criogênico no futuro. O problema é que simplesmente congelar um corpo humano interrompe os processos internos, causa danos irreparáveis e morte. O que ninguém conseguiu descobrir foi como evitar essa consequência. Esse procedimento requer muitos recursos. Você precisa de um recipiente para armazenar o corpo do paciente. Esta cápsula criogênica precisará de cuidados. O sangue humano precisa ser substituído por uma substância protetora especial, que deve proteger os tecidos do corpo do gelo. Com a ajuda do dióxido de carbono sólido, o corpo é resfriado suavemente até a temperatura necessária. O próprio corpo é armazenado em nitrogênio líquido e guardado em 196 graus abaixo de zero. Nesse estado, as moléculas do corpo congelam e o envelhecimento para. Com a ajuda da tecnologia, o corpo, teoricamente, pode ser armazenado por muitos anos e esperar que um dia encontre uma maneira de ser imortal. Outra maneira de ser imortal seria pela reconstrução da consciência. Caso seu corpo não sobreviva a alguma tragédia ou mesmo idade, há esperança de que, com a ajuda da neurociência, os cientistas sejam capazes de transferir a consciência humana para um novo corpo. O problema é que duas pessoas não podem viver em um só corpo. Então, para sua consciência ser transferida, a pessoa dona do outro corpo teria que desistir da vida. Mas há a chance de a ciência conseguir clonar um corpo, caso aconteça algo com seu corpo original. Infelizmente, os experimentos de clonagem não deram muito certo, pois essa prática é considerada antiética pela comunidade científica e pela sociedade humana. Uma terceira opção seria criar um ciborgue. Esta é uma das opções mais animadoras, já que milhares de pessoas usam membros robóticos. A criação de implantes não é algo tão caro, e as modificações humanas podem se tornar mais eficazes do que os nossos órgãos originais, além de poderem melhorar muito a vida humana. Até o momento, não existem tecnologias o suficiente para nos tornarmos seres imortais. No entanto, muitos cientistas ainda acreditam que muito em breve a tecnologia e a medicina permitirão que a humanidade não morra de velhice, o que, em teoria, nos tornaria quase seres amortais. Em resumo, estamos muito mais perto da mortalidade do que a imortalidade? O que você acha? Você acha que um dia alcançaremos a vida eterna? Será que nós conseguiremos essa façanha? Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. O que você acha? Deixe aqui os seus comentários. Um forte abraço e até a próxima!